Salvador, Mestre, Criador, você é o Alfa e Ômega, você é o Rei dos Reis. Então, houve um mal horrível que inundou este mundo no último fim de semana, e nós vamos falar sobre isso. Enquanto navegamos juntos por estes últimos dias, esperando por nosso Rei e nosso Salvador, Jesus. Meu nome é Tom, e você está assistindo ao Watchman River. Fico feliz que você esteja aqui e espero que esteja bem. Quero lembrar você, antes de começar, que não sou profeta, não sou pastor. Sou apenas um cara sentado aqui à beira do rio, no meu pequeno escritório móvel, no meio de Connecticut, falando sobre Jesus. Você provavelmente percebe se está vendo isso em vídeo. Está muito claro. É quase impossível conseguir uma boa iluminação quando neva e depois o sol brilha forte. Mas eu fiz o meu melhor e agora bem, vou ler algumas escrituras que são reconfortantes nesses dias de escuridão que estamos vivendo. Vamos ao Salmo 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito contrito. Vamos para o Salmo 147, versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e liga as suas feridas. Mateus 11:28. As palavras de Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, é só em Jesus que eu encontro descanso nesses dias difíceis. Não consigo imaginar passar por esse período sem Jesus. Não, obrigado. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres e me enviou para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. 2 Coríntios 1:3-4. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Amém. Apocalipse 21, versículo 4. E se você conhece Jesus, esse é o nosso futuro, e Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, não haverá mais dor, porque as coisas antigas já passaram. Ah, como ansiamos por esse dia. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não fiquem ansiosos por nada, mas orem e supliquem em tudo. Com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que supera todo entendimento, guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus. E mais um versículo bem curto, 1 Pedro 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. Amém. Amém. Que fim de semana, que fim de semana. Simplesmente horrível. O mal está simplesmente invadindo este mundo. Estamos vendo isso cada vez mais. Está ficando mais sombrio, enquanto esperamos por Jesus. Vou contar algumas coisas bem ruins que aconteceram no fim de semana. E eu não gosto disso. Às vezes eu queria poder voltar a ser criança. Foi ótimo ter sido criado nos anos 70. E eu só queria voltar para lá, comer meu cereal num sábado de manhã e assistir Johnny Quest. Mas não é mais o mundo em que vivemos. Esse mundo já se foi há muito tempo. A gente sabia que esses últimos dias seriam sombrios e malignos, mas eu tenho que te dizer. Muitas pessoas mencionam isso nos comentários. Quanto mais escuro fica neste mundo, mais brilhante a mensagem do Evangelho se torna. A luz de Jesus está brilhando mais forte do que nunca neste mundo agora. Porque algumas pessoas estão percebendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único a se ter, o único caminho para o céu. Ele é o brilho neste mundo escuro. E precisamos manter nossos olhos em Jesus. Ele nos dá essa esperança e essa bendita esperança, Ele nos dá isso. João 14, de 1-3, momento em que Ele diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: Vou preparar lugar, e se eu for e preparar, voltarei, e vos receberei, para que onde eu estiver estejais também. Além disso, essa é uma esperança tão abençoada, enquanto esperamos por nosso Rei e nosso Deus.
E enquanto vivemos neste mundo tão, você sabe, louco, louco, então vamos começar por aqui. Seu filho, tenho certeza de que você já ouviu falar sobre isso, mas algumas pessoas literalmente dizem: Tom, eu só assisto você para as notícias. Ataque terrorista na Austrália. 16 mortos, incluindo o atirador, após uma dupla de pai e filho abrir fogo contra uma comunidade judaica. A polícia diz que um pai e um filho estavam por trás do horrível massacre que deixou 16 mortos, incluindo um dos atiradores, e 40 pessoas hospitalizadas durante uma celebração de Hanukkah em Bondi Beach, em Sydney, Austrália. Há muitos vídeos por aí, horríveis, dizem que é o pior ataque da Austrália em décadas, e estão chamando isso, obviamente, de um incidente terrorista. Eles disseram que foi direcionado a um evento da comunidade judaica que estava comemorando o primeiro dia de Hanukkah. É inacreditável, sabe? As pessoas parecem não entender que, sabe, Israel é a nação de Deus e o povo judeu é o povo de Deus. E quando você vê ataques como esse, faz mais sentido porque é sem sentido. Eu não quero dizer dessa forma. Quero dizer, faz mais sentido que isso seja algo espiritual das trevas, porque nenhum outro. Houve muitos exércitos no mundo, na história mundial, que lutaram guerras que as pessoas não achavam justas. Mas eles nunca foram a outros países atrás dessas pessoas para massacrá-las. Isso é algo espiritual. Mas esse ataque que aconteceu em Bondi Beach aconteceu ontem por volta das 18h40, horário local, horário australiano. Simplesmente horrível. O Jerusalem Post disse que Israel está investigando se o Irã esteve envolvido no tiroteio mortal em Bondi Beach. Eles alertaram que Teherã tem mirado comunidades judaicas no exterior, contrabandeando armas e usando redes sociais para incitar violência. E em resposta a isso, Amir Tsarfati disse: todos nós já sabíamos disso, está na hora de agir. O presidente dos Estados Unidos da América autorizou isso após Trump afirmar no fim de semana: se esse ataque em Bondi Beach, se o Irã estiver por trás disso, Israel tem minha permissão para fazer o que for necessário. Vamos ver onde isso vai dar. Depois tivemos isso, que é bem perto de onde eu moro, provavelmente é 1 hora de carro. O tiroteio na Universidade BROWN. Um atirador abriu fogo dentro de um prédio acadêmico da Universidade Brown na tarde de sábado, enquanto os estudantes estavam reunidos para fazer suas provas finais, matando 2 estudantes e ferindo outros 9. Autoridades de Providence, Rhode Island, informaram no domingo que a polícia deteve um homem de cerca de 20 anos como pessoa de interesse. Porém, ontem à noite, eles deram uma coletiva e disseram que as evidências agora indicam outra direção. Então, o que isso significa é que essa pessoa de interesse precisa e deve ser liberada. Então, eles o liberaram e disseram: acho realmente lamentável que o nome dele tenha vazado para o público. Então, eles vazaram o nome desse pobre jovem ontem inteiro e não era ele. Então, eles estão procurando quem fez isso. Mundo louco, louco mesmo. 2 soldados da Guarda Nacional de Iowa foram mortos por atiradores do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria. 3 também ficaram feridos durante um ataque recente na Síria por um suposto atirador solitário do Estado Islâmico do Iraque e da Síria na Síria. A governadora Kim Reynolds e a Guarda Nacional de Iowa confirmam. 2 soldados não identificados foram mortos no sábado, 13 de dezembro, segundo informaram em coletiva de imprensa. Um civil americano também foi morto na emboscada, que ainda está sob investigação. E o presidente Trump disse que os Estados Unidos vão responder após esse ataque do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Mas isso é na Síria. E você sabe, Al-Jalani, o grande cara que comanda aquele país, você sabe, eu não sei como o presidente Trump vai. Vai ser interessante ver o que acontece lá, porque você sabe, né? Estamos tentando ter essa paz e cumbaiá com a Síria e forçar isso também sobre Israel. E você sabe, nós estamos nos últimos dias. A paz não é a paz que você está vendo agora neste mundo. Em meio a todos os rumores de guerra, é uma paz falsa. Sabe? O que mais? 2 soldados americanos e um intérprete civil morreram em uma emboscada de atiradores do Estado Islâmico do Iraque e da Síria.
O ataque ocorreu enquanto eles realizavam uma missão em apoio aos esforços de contra-terrorismo na região. Rezem por essas famílias. Depois recebemos isso de ontem à noite, isso é do Los Angeles Times. Rob Reiner e sua esposa mortos em homicídio em casa em Brentwood. A polícia está entrevistando um membro da família. O veterano astro de Hollywood, Rob Reiner, e sua esposa Michelle foram encontrados mortos em casa em Brentwood no domingo em um aparente homicídio, segundo a polícia. Um porta-voz da família Reiner confirmou as mortes na noite passada e o principal suspeito é seu filho chamado Nick. Ele luta contra o vício em drogas há anos e continua sendo o principal suspeito do assassinato dos pais. E por que estamos vivendo nos últimos dias? A gente vê tanta coisa assim e, sabe, é horrível, horrível. Reze por todas essas pessoas, sabe? Não vamos durar muito neste mundo, de verdade, não vamos mesmo. O que mais? Isso é do jornal Times de Israel. As autoridades alemãs disseram no sábado que prenderam 5 homens suspeitos de envolvimento em um plano islamista para atropelar pessoas em um mercado de Natal. As autoridades estão em alerta máximo durante a temporada de festas após um ataque mortal com carro em um mercado na cidade de Magdeburg no último Natal. Isso chocou a nação deles. A polícia e promotores afirmaram que prenderam um egípcio, 3 marroquinos e um sírio na sexta-feira devido ao plano de ataque na Baviera do Sul. Eles planejavam o ataque, mas graças a Deus foram pegos antes. Há tanta maldade neste mundo. Mantenha seus olhos em Jesus, permaneça na palavra. O melhor conselho que posso te dar é: mantenha os olhos em Jesus. Fique na palavra. Certo. O que mais é isso? Só, você sabe, isso provavelmente poderia ter sido o meu segmento de Mundo de Palhaço, né? Mas isso é do Times of Israel, me desculpe. Europa se move enquanto o mundo inicia seu maior exercício de defesa planetária por causa do 3-1 Atlas. Em um mundo onde os fenômenos espaciais estão rapidamente deixando de ser apenas curiosidade científica para se tornarem uma preocupação estratégica, a Europa escolheu esta semana para fazer história. Na véspera do maior exercício de defesa planetária já feito, a Agência Espacial Europeia aprovou um orçamento recorde de 22 bilhões de euros, uma decisão que coloca a Europa na vanguarda do sistema global. Preparando-se para o arrebatamento? Preparando-se para ameaças que podem surgir do espaço. Um exercício de defesa planetária como nunca antes visto começa amanhã, marcando o início do maior e mais extenso exercício de defesa planetária da história da humanidade. Um exercício internacional, em parte em torno do 3-1 Atlas, que está se aproximando da Terra a quase 60 km por segundo e que deve começar a se afastar novamente em 19 de dezembro. Sinceramente, só penso em uma coisa lendo isso: 22 bilhões de euros. Para onde esse dinheiro vai? O que realmente fazem com esse dinheiro? O que vão comprar? Cada um recebe dardos para lançar no 3 Atlas, mas afinal, para que serve esse dinheiro? Sabe, eu posso até ter nascido à noite, mas não nasci ontem, sabe? É loucura. Recebemos isso de Israel hoje. No Telegram. No domingo, as Forças de Defesa de Israel, atingiram 3 terroristas do Hezbollah que tentavam reconstruir a infraestrutura terrorista do grupo, uma violação direta do acordo de cessar-fogo. Em vigor desde o ano passado, Beirute agora enfrenta uma pressão crescente para desarmar o Hezbollah. Até o final do ano, que é o quê? Menos de 2 semanas, faltam 10 dias, certo? Ou não? Não, está a cerca de 2 semanas. É o governo Trump que diz: faça isso até o fim deste ano. O ministro das Relações Exteriores do Líbano admitiu que as armas do Hezbollah se mostraram ineficazes e provocaram retaliação israelense, além de classificar o papel do Irã como uma fonte de instabilidade. A liderança do Hezbollah afirma que não vai se desarmar. O ministro das Finanças, Smotrich, disse que Israel pode em breve retomar operações intensificadas. Não permitiremos que o Hezbollah fique, e eles dizem o mesmo do Hamas, certo? Isso é do Times of Israel. O Irã promete continuar apoiando resolutamente o Hezbollah contra Israel. As declarações de Ali Akbar Velayiti,
acontecem enquanto o Líbano enfrenta pressão dos Estados Unidos da América e de Israel para desarmar o Hezbollah, que se envolveu em mais de um ano de hostilidades com Israel após o início da Guerra de Gaza. O Hezbollah, como um dos pilares mais importantes da frente de resistência, desempenha um papel fundamental no enfrentamento ao sionismo. Essa foi a citação desse cara, Vela Iti. Incrível. Bubba falou isso no Bubba News no Telegram. O Irã não está satisfeito com o desempenho do líder do Hezbollah, Naim Qassem, e está se preparando para reorganizar ou substituir a estrutura de liderança do Hezbollah, incluindo a remoção de Qassem do seu cargo de secretário-geral. Já que ele não conseguiu alcançar o nível de seu antecessor, lembra de Hassan Nasrallah? Ele era o principal líder do Hezbollah, foi eliminado por Israel e não gostam que Qassem não esteja fazendo um bom trabalho. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Ergati, vai preparar o processo de reorganização do Olá perfeito sono freudiano. Hezbollah está reorganizando a estrutura interna do Hezbollah durante sua próxima visita a Beirute. Essas informações serão usadas para tomar decisões cruciais em relação às mudanças esperadas na liderança da organização Hezbollah, principalmente sobre o destino de Naim Qassem. Coitado, não vai ser rebaixado, sabe? Vai acabar voltando para, montar bombas ali no canto de novo. Tem que rir às vezes. Israel compartilhou isso hoje. O líder do Hamas, Khalil El-Hayya, com quem autoridades dos Estados Unidos da América têm negociado, rejeitou abertamente a proposta de acordo de paz do presidente Donald Trump. Mais uma vez, reafirmando que o Hamas não vai se desarmar e não aceitará nenhum plano que não garanta o estabelecimento de um Estado palestino. Em um discurso esta semana, Al-Hayya apresentou o armamento do grupo como um direito garantido pelo direito internacional e insistiu que o Hamas só consideraria iniciativas que preservassem suas armas e avançassem a criação de um Estado palestino. A declaração ressalta o que Israel há muito tempo alerta. O Hamas não busca paz, coexistência ou compromisso, apenas legitimidade para uma luta armada permanente. Claro, nós sabemos disso. Claro, vamos lá. Se vocês ouviram sobre isso, pessoal, aí no Canadá, cara, vocês estão passando por dias difíceis, simplesmente não dá para acreditar no que está acontecendo. Sabe, meu pai nasceu no Canadá, em New Brunswick, eu sou meio canadense, meio francês, mas o que está acontecendo lá é simplesmente inacreditável. O diabo está nos detalhes desse projeto de lei. C9, você está. O governo canadense demoniza a Bíblia como discurso de ódio, revoga uma isenção religiosa de longa data, apesar dos protestos de líderes religiosos e membros conservadores do parlamento. O parlamento canadense aprovou na terça-feira uma emenda alarmante para remover proteções religiosas de longa data das leis de discurso de ódio do país. Incrível, incrível. Orem por esse país. Sei que meus espectadores sempre dizem que não represento o meu país. Eu sei, acho que a maioria das pessoas não apoia essa loucura. Sabe, toda essa eutanásia e tudo isso, eles estão simplesmente enlouquecendo, estão seguindo por um caminho realmente sombrio, muito sombrio. O que mais? Nas últimas 48 horas, 80 terremotos, acima de 40 e 32, acima de 50. Então é isso. Vamos para o mundo dos palhaços. Isso é do Los Angeles Times. A indústria de podcasts está sob ataque enquanto bots de inteligência artificial inundam as transmissões com milhares de programas. Este é o futuro imediato do mundo aqui. Prestem atenção. Podcasts gerados por inteligência artificial estão inundando o mercado, com estúdios produzindo centenas de milhares de episódios que soam cada vez mais e o Espírito Santo indistinguíveis de apresentadores humanos. A tecnologia oferece economia de custos e oportunidades para criadores, mas muitos na indústria temem que apresentadores de inteligência artificial prejudiquem a confiança dos ouvintes e desvalorizem conteúdos premium. Alguns podcasters, inclusive os populares como Stephen Bartlett, estão clonando suas vozes para conteúdo de inteligência artificial, enquanto outros estão resistindo à rápida expansão dessa tecnologia. É inacreditável.
Recebi uma proposta de uma empresa para trabalhar comigo individualmente e disseram: isso é o que podemos fazer por você. Podemos deixar seu rosto igual ao natural e você só precisa sentar. Em vez de pesquisar um vídeo por horas, como eu faço, e vir aqui e cometer erros como eu faço de vez em quando e pronunciar as coisas errado, mas tornar você perfeito. Você terá mais pesquisa do que nunca. Esse tom de inteligência artificial será muito mais inteligente que você. E seria porque é a internet inteira em um só trecho de áudio. Então vai pesquisar melhor, parecer e falar como você. E você não precisará fazer o trabalho, entende? Respondi: não, obrigado, só quero água. Vocês sabem, vocês têm que lidar com o tom imperfeito em vez do tom artificial. Mas eles estão vindo atrás de mim, tentando me oferecer, tipo, faço isso pra você por tanto dinheiro. É tipo, não, eu não quero isso não. O Senhor me levou ao rio para anunciar que ele voltará em breve. Não vou deixar a inteligência artificial comandar este podcast, ou como você quiser chamar esses vídeos. Eu faço, sabe de uma coisa? Estamos vivendo em um mundo de palhaços. Estamos vivendo em um mundo de palhaços. Que horas são? Vamos ler alguns comentários do dia, se eu conseguir encontrá-los. Jesus salva. Eu era alguém que nunca seria salvo. Eu até achava que estava perdido demais para encontrar sanidade e paz. Ao conhecer Jesus, ganhei coisas que nunca tive. Agora tenho paz, mesmo sem entender. Jesus realmente salva. Ninguém está tão perdido. Amém, irmã. Ninguém está perdido demais. Você está certo. Glória a Deus, Ben. Jesus nos alertou que esses dias estariam cheios de mentiras, ou cheios de mentiras e enganos. Orem para que Jesus nos proteja das mentiras. Olhem para cima, nossa libertação está próxima. Amém. Ben, sou eu, sou a Michelle. Estou orando por toda a família Watch River. Que seu rosto brilhe sobre nós e nos dê paz. Orando por nossa família, amigos que não conhecem Jesus e por todos que sofrem no mundo. Vista-nos, Senhor, com sua armadura e encha-nos de coragem com seu espírito. Amém, irmã. Obrigado. Veja, abençoado. O fato de Jesus ainda não ter levado sua igreja não significa que ele não vai. A Bíblia não mente. Jesus vai voltar no tempo perfeito determinado antes da fundação do mundo. Amém, irmã. Amém. Doug. Concordo. Muitas coisas estranhas acontecem no mundo. O arrebatamento da igreja será um dos eventos mais estranhos do mundo. As pessoas vão se perguntar o que ocorreu. Um dia abençoado para os filhos de Deus. Amém, amém. Vivemos tempos incríveis, pessoal. Hora de conhecer Jesus. Se você não conhece Jesus, o tempo está acabando, estamos ficando sem tempo. A tribulação de 7 anos pode começar a qualquer momento, e o arrebatamento ocorre antes dela. Porque não fomos destinados à ira de Deus. Deus vai mostrar sua ira a um mundo que rejeita Cristo. Ele não mostrará isso a cristãos cheios do Espírito. Seria como mostrar ira a si mesmo. Mas o tempo é curto e vou te contar o que aconteceu há 2000 anos. O Evangelho, as boas novas, as notícias fenomenais. E então, se você não conhece Jesus, ficará com a maior e mais importante decisão da sua vida. Porque Jesus veio aqui para te resgatar. Ele fez isso derramando seu sangue precioso, pagando pelos meus e seus pecados com ele. E ele fez isso há 2000 anos e ele veio aqui para morrer. Quero dizer, nós vemos todas as coisas maravilhosas que ele fez em seus breves 33 anos, e seu ministério durou apenas 3 anos e meio, vemos coisas incríveis. Mas ele veio aqui para morrer, porque Jesus quer passar a eternidade com você, e ele pagou o seu preço. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é dizer: Jesus, eu admito que sou um pecador, porque todos nós somos pecadores. Eu reconheço meus erros e sinto vergonha deles. E agora eu creio que o sangue que você derramou tem o poder de remover completamente o meu problema com o pecado. Para ser lavado e ficar branco como a neve, confio em seu sangue para isso. Ele vai me limpar totalmente. Creio na sua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição.
Preciso de um Salvador e você é o único e verdadeiro do mundo. Agora deixo minha incredulidade para crer em você, meu Rei e Deus. Quando você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, é salvo e nasce de novo. Pois Deus lhe dará o Espírito Santo, selando você até o dia da redenção, pronto para o arrebatamento. Ele não vai deixar você ir ou sair da palma da mão dele. Ele pagou caro para que você pudesse ir ao céu. Tudo o que você precisa é entender que é um pecador que necessita de pagamento pelos seus pecados. Entenda que foi isso que ele fez. Tenha fé no sangue e na obra consumada dele para ter uma nova vida. E o outro lado disso? Se você pensa, não quero ou preciso disso, você vai acabar eternamente separado de Deus em um lugar chamado inferno. Sei que você pensa, não quero ouvir ninguém dizer, vou para o inferno. Não quero acreditar em um Deus que me mandaria ao inferno. Quando você ouve essa boa notícia que Deus enviou seu Filho unigênito, Jesus, para vir aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ao ouvir a boa notícia e ainda pensar, não quero isso. Deus não está te mandando para o inferno. É você que está escolhendo rejeitar o pagamento que foi feito pelos seus pecados. É isso que está te mandando para o inferno. E se você continuar e não tiver uma mudança de coração ou de mente e continuar dizendo, não, eu não quero isso, não, eu não quero isso. No dia do julgamento você verá Jesus e saberá que está diante de Deus sem dúvidas. Ele dirá, afaste-se, nunca te conheci. Esse será o momento mais aterrorizante da sua existência, quando você for levado para uma separação eterna de Deus que nunca termina. É descrito como um lugar de choro e lamento, uma escuridão que você nem consegue imaginar, ranger de dentes. Não foi criado para a humanidade. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos, sabe? Não foi criado para a humanidade. O plano de resgate, Jesus, mas se você rejeitar o resgate, você vai passar a eternidade separado de Deus em um lugar horrível. E você não vai ficar dizendo por toda a eternidade, ele é tão injusto. Você vai dizer, eu fui tão burro, nem dei um minuto do meu pensamento para isso. E isso teve consequências eternas, e eu nunca nem pensei sobre isso, sabe? Porque agora você já ouviu as boas notícias, então você está sem desculpa. Mas, poxa, hoje é o dia da salvação. Se o que eu disse soa como verdade, corra para Jesus, converse com ele, tá bom? Ele quer passar a eternidade com você. Eu escolhi Jesus, e ele me escolheu, e ele escolheu a maioria do meu público. Graças a Deus é isso que eu tenho para vocês hoje. Orei por você e por todos que assistirem a este vídeo durante minha devoção hoje cedo. Quer goste ou não, você foi alvo de oração hoje. E se não formos arrebatados, acho que hoje seria um ótimo dia para isso. Se Deus quiser, verei vocês amanhã. Amo vocês. Ó Jesus, Tu és o Santo Salvador como o Criador. Tu és o Ômega, Tu és o Rei dos Reis.